Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro e mais uma aula de Química. Nós já vimos em aulas anteriores sobre as ligações interatômicas, que são de três tipos: a ligação covalente, a ligação iônica e também a ligação metálica. Essas três ligações, elas acontecem entre os átomos, e quando os átomos se unem, eles formam as moléculas. Porém, as moléculas também interagem entre si. Quando elas interagem entre si, elas também exercem umas sobre as outras uma força de atração que nós chamamos de ligações intermoleculares. Nós observamos as espécies que interagem entre si por ligações iônicas, nós observamos que são compostos sólidos, geralmente são os sais, como o NaCl. Já os metais que interagem entre si, formando aí a ligação metálica, a forte união também faz com que eles sejam sólidos. Então, tanto os compostos com ligação iônica quanto os compostos de ligação metálica são, em sua maioria, sólidos. Em maioria, por quê? Porque existe um metal que é líquido. Se vocês olharem lá na tabela periódica, tem um metal que é o mercúrio, e o mercúrio é líquido, ok? Então, a maioria dos metais ele é sólido também. Agora, se nós pensarmos nos compostos covalentes, ou seja, nas moléculas que têm interações covalentes, ligações covalentes entre os seus átomos, essas substâncias se apresentam de forma sólida, líquida ou gasosa. Isso por quê? Porque existem entre as moléculas interações de diferentes tipos, que são as ligações intermoleculares. Então, nessa aula, vamos começar a falar sobre as ligações intermoleculares. A primeira que eu quero trabalhar com vocês é a ligação dipolo-dipolo, que vocês podem encontrar aí também como ligação dipolo permanente, ok? Na ligação dipolo-dipolo, eu tenho uma molécula, vamos imaginar aqui a molécula de ácido clorídrico, HCl. É uma molécula polar, nós já vimos aí em uma aula como que se calcula a polaridade da molécula. Existem diferenças de eletronegatividades, o cloro é o mais eletronegativo, então existe aqui uma atração do cloro sobre os elétrons da ligação. Um polo negativo é formado aqui em torno do cloro e um polo positivo é formado aqui em torno do hidrogênio. Então, se eu fizer aqui ó, um vetor, os elétrons vão estar aqui caminhando, vão estar mais próximos do elemento cloro. Então, essa molécula é uma molécula polar. A ligação existente entre hidrogênio e cloro é uma ligação do tipo covalente. Então, ligações intermoleculares, vou reforçar essa ideia. Elas só existem entre moléculas, ou seja, entre substâncias que possuem aí ligações covalentes entre os seus átomos, tá bom? Agora vamos pensar. As moléculas de ácido clorídrico, elas não estão isoladas no ambiente, né? Elas vão interagir entre si, existe uma força de atração entre as moléculas. E essa força de atração, ela vai acontecer por conta da polaridade. Quando outra molécula de ácido clorídrico se aproximar aqui dessa primeira, ela vai se aproximar dessa forma aqui, ó, unindo, aproximando aí o seu polo negativo do polo positivo da outra molécula. Polo negativo com polo positivo. Vai existir aqui, então, uma força, uma interação que nós chamamos de ligação de polo, ok? Então, para moléculas polares, a interação existente é a dipolo-dipolo.